Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui entrando em mais um culto de comunhão bíblica na Escola de Profetas, né? E também diretamente, né, através da internet, né, pelo aplicativo Twitchcasting e pelo YouTube. Então, louvar aí a Deus a quem estiver conosco, já entrando ao vivo, né, e participando conosco em mais um grande seminário espiritual, mais um momento de batalha espiritual, né? Isso é muito importante. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Já que essa frase, diga comigo, batalha espiritual. Então daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão aqui agora. Vamos orar, irmãos? Aos irmãos que já se encontram, né, na nossa mesa, que não é redonda, é quadrada, mas só tem pessoas aqui abençoadas, né? Então vamos orar, né? Aqui troca de câmera, né? Então nós vamos orar e assim entregar esse primeiro momento nas mãos do Senhor. Amém? Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante, meu Pai, da Tua presença e da Sua glória, nós queremos, Senhor, Te enaltecer, Te agradecer, glorificar o Teu nome e exaltar, ó Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor há de realizar sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações e, acima de tudo, as revelações espirituais através da palavra. Que neste momento, meu Deus, que a nossa vida espiritual esteja agora sendo pautada debaixo do grande e rico conhecimento que só a palavra pode fazer em nossos corações. Assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor use a cada um de forma tremenda, gloriosa e maravilhosa para a tua glória. E que cada dúvida e que cada pergunta seja para a edificação da sua casa, edificação espiritual dos teus filhos, e que neste momento a sua presença seja real através da nossa maior intenção, que é aprender a sua palavra. Assim, meu Deus, eu te louvo e te engrandeço por todos que aqui já estão e, por certo, aqueles que ainda chegarão a este lugar. Assim, muito obrigado e te entregamos este primeiro lugar como seu por direito, porque se não for a tua glória, se não for a tua palavra, se não for a tua manifestação, nada valeria a pena. Assim eu te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Amém. Amém. Amados, quero aqui, antes de iniciarmos, né, louvar a Deus pela vida, né, dos visitantes, né, pessoas especiais que compartilharão conosco dessa visão, né, que a princípio é bem parecida com a escola bíblica dominical, só que com algumas pequenas diferenças, né, porque é a escola de profeta. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué, que está conosco, né, participando, homem alegre, homem feliz, né? Quem estava no carro conosco, né? Foi uma viagem repentista, né? Foi uma viagem muito agradável, muito abençoada, e ele está conosco hoje para também ser usado por Deus, ter aí a sua oportunidade tanto de ouvir quanto de falar também, né? Aqueles que estão participando conosco ou aqueles que estarão assistindo pela internet, né? Você também pode deixar, quem sabe, aí a sua participação. Se não for hoje, outro dia responderemos a sua dúvida, mas se quiser compartilhar, é só deixar a sua pergunta pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. E para você que não tem o número, é 022 988 05 3020, ok? 022 988 05 3020. Louvar a Deus também pela vida da Lueli, que não é visitante, mas que está visitando,
né? Então glorifico ao Senhor por esse momento. Amados, vamos... a lição de número 5 é uma lição que eu tentei entrar semana passada, mais uma vez, e o negócio foi fluindo, a gente não entrou mais uma vez, né? A gente até pode entrar na outra lição, que é a maravilhosa graça, né? Mas eu quero ainda continuar na lição de número 5, porque eu acho que tem coisa que a gente ainda pode extrair dessa lição, e ninguém aqui está com pressa, né? Eu estou com pressa de aprender, e não de ler, né? Ler a gente lê revista, ler a gente lê jornal. Agora a Bíblia a gente não lê, a gente para, né? Quem dera que alguém ficasse parado um ano no versículo, aprendendo um ano nesse versículo, coisas inefáveis do trono da graça do Senhor, né? E eu creio que todos acompanham a visão do apóstolo da igreja, do anjo da igreja, nesse quesito, né? E parece que não, mas infelizmente eu poderia estar em um lugar, assim quero crer e acreditar, né? Que as pessoas elas são tão insensíveis às vezes, Iraci, que parece até que é uma utopia que eu estou falando, mas as pessoas às vezes têm uma pressa de adiantar as coisas. Ah, mas de novo vai falar isso? De novo vai entrar nesse assunto? De novo? É como se ela já tivesse aprendido tudo, é como se a palavra já estivesse sendo chata, né? Eu não sei se alguém já teve essa experiência, você sentir, você vê pelo rosto da pessoa que ela não tem prazer de continuar aprendendo, porque ela acha que já passou por ali, então ela não precisa mais falar ou ouvir de novo no contexto daquela palavra. Isso é muito ruim espiritualmente, né, pastor Josué? Isso é muito ruim. E eu sou apaixonado. E uma das características do apóstolo Arelei é o mistério, que até a pastora às vezes fala, você tem um mistério, você pega uma palavra e aquela palavra ela vai se revelando várias vezes. Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que é porque eu gosto tanto, eu acho que é por isso que a palavra se revela a mim desta forma. Então diga comigo, quando eu gosto muito de algo no reino de Deus, este algo se revela a mim de uma forma especial. É por isso que tem pessoas que são melhores em algumas áreas do que as outras. Amém? É porque você ou qualquer um, ele se identifica com alguma área espiritual e se dedica a ela, ou pelo menos presta atenção nos detalhes que Deus está colocando para nós aqui, né? Então, acho que isso é uma das maiores verdades. Então, vamos ler Romanos capítulo 5. Vamos ler Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Eu não vou ler todo hoje, não, porque de repente eu até entro em Romanos capítulo 6, mas eu quero começar aqui com Romanos capítulo 5. Vamos ler essa palavra. Estamos falando sobre a justificação, né? Sobre essa visão, os benefícios da justificação. Palavra esta que já deu muito o que falar e o que ouvir, vamos dizer assim, desta forma, né? Então, vamos continuar vivendo debaixo dessa verdade. Qual foi a palavra que eu pedi para você repetir no início? Quem lembra? Teve uma palavra que todos repetiram, a primeira. Não. Não. Batalha espiritual. Qual é a palavra? Batalha espiritual. Então grave isso aí. Batalha espiritual. Vamos lá? Todos acharam? Justificação pela fé traz paz. É verdade, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência,
a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? Então eu vou ficar aqui, a princípio, até o verso 6, e daí em diante vamos ver o que o Espírito de Deus há de se revelar e falar sobre as nossas almas e as nossas vidas, né? Então vamos lá. Nós aprendemos, né, ou pelo menos dissertamos bastante sobre essa questão da justificação, né, o verdadeiro símbolo da justificação, é aquilo que o Espírito de Deus, ele quer se revelar a nós através da justificação. Então a princípio, nós traçamos aqui uma ideia muito profunda e muito forte sobre 3 ou 4 palavras, né? Nós falamos sobre misericórdia, pena, graça e justificação. Quais foram as palavras? Misericórdia, pena, graça, justificação. Então, mais uma vez para repetir. 1, 2, 3. Misericórdia, pena, graça e justificação. Então, nós aprendemos que isso parece ser fácil a definição, mas traz muitas confusões na hora de definir espiritualmente essa palavra. Ou seja, aplicar ela de forma que possamos conseguir explicar aos nossos irmãos ou aqueles que têm alguma carência, né, bíblica, né? Então nós entendemos, recapitulando, já que estamos com alguns irmãos que não compartilharam dessa ideia. Então, recapitulando, né, a misericórdia que Deus traz sobre a nossa vida é algo muito profundo. A misericórdia, essa misericórdia, nós alcançamos a misericórdia de Deus quando nós nos levantamos no meio da adversidade, no meio do erro, no meio do pecado, no meio das circunstâncias que até desagradam a Deus, mas quando nós nos levantamos, eu estou tentando explicar resumidamente o que falamos dias aqui, a misericórdia ela é aplicada sobre o ser humano que mesmo errando, mas ele tem consciência que não quer permanecer nesta circunstância. Então, nesses casos, a misericórdia de Deus é aplicada. Então, entendemos que a misericórdia de Deus aplica a misericórdia. Ele não aplica a misericórdia sobre qualquer um. Ele aplica a misericórdia sobre aqueles que têm, mesmo estando errado, mesmo estando na falha, entende que não pode, não quer viver aquilo. Ele só não tem força para sair da situação. Ele não tem, quem sabe, argumentos espirituais, força espiritual, mas ele diz para o Senhor, ou dentro da alma dele, fala fortemente que ele não quer viver aquilo. Ele não quer fumar, ele não quer beber, ele não quer se prostituir, ele faz. Como um dia o apóstolo Paulo disse, nem tudo que quero faço, e tudo aquilo que não quero, isso eu... Então a misericórdia de Deus é aplicada neste caso. Agora, a diferença entre misericórdia e pena, todos nós precisamos reconhecê-la e aprender com ela. Deus tem na vida de todo o ser humano que requer ou exala essa necessidade, Deus tem misericórdia. Então o que Deus tem? Misericórdia. A única coisa que Deus não aplicará sobre a vida do ser humano é a palavra pena. Pena não está no vocabulário de Deus. Pena, infelizmente, está apenas no vocabulário humano. Por quê, senhores e senhoras? Para aqueles que não ouviram. Porque pena é um sentimento de autoflagelação, é um sentimento de autocomerização, é um sentimento que quando declaramos, estamos dizendo a outra pessoa, ou quando recebemos e queremos que as pessoas tenham pena de nós, estamos declarando a nossa incapacidade, a nossa total impossibilidade
de realizar, fazer algo. Então, por isso que Deus não aplica a pena sobre ninguém, porque Deus acredita em todo ser humano. Amém? Porque quando você aceita que alguém tem a pena de você, você acabou de assinar um atestado de óbito sobre esta questão, sobre esta realidade. Amém? Então eu não quero e não aceito sobre a minha vida nenhum tipo de sentimento como esse. É um sentimento de pena. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Tem pessoas que, principalmente quando ela está fragilizada psicologicamente, quando ela está fragilizada diante de uma situação de complexidades espirituais, o que acontece com ela? Ela ama, principalmente quando ela está em depressão. Quando ela está em quê? Depressão. Quando uma pessoa está em depressão, a primeira coisa que ela tem necessidade é que alguém tenha pena dela. Porque a pena alimenta a sua alma. Porque a pena, ela olha para quem tem pena dela e de alguma forma ela se sente viva. Pelo incrível que pareça, basicamente esse é o sentimento que muitas pessoas têm quando alguém sente pena dela, quando ela está em depressão ou está passando por alguma crise espiritual. Então, ter pena não é um sentimento que eu e você deveremos ter por ninguém. Porque se Deus não tem pena de ninguém, então eu e você não temos que ter pena de ninguém. Então o único sentimento maior que eu e você podemos ter é não igual, mas parecido com o de Deus, que é ter misericórdia. Então o que nós temos que aplicar sobre aqueles que sofrem? Qual é o sentimento? Misericórdia. Porque se você aplicar pena, você está aplicando uma palavra final. Você está dizendo que pena que ele não vai sair daí. Que pena que ele vai morrer desse jeito. Que pena que ele é um fracassado. Que pena que ele é um derrotado. Que pena que o diabo acabou com a história dele. Que pena que ele é um alcoólatra e agora é só esperar a hora de morrer de cirrose. Que pena. Eu quero dizer que nós estamos aqui em uma mesa aonde estamos olhando para algumas pessoas que muitos tiveram pena e decretaram a falência e a morte da vida de vocês, ou seja no álcool, seja em qualquer outra situação, a falência de vocês, que tiveram pena, dizendo, não tem mais jeito, essa pessoa não sai dessa situação, ela não sai da droga, ela não sai da prostituição, ela não sai do alcoolismo, que pena, ela vai morrer. E o pior de tudo é quando você, ou quando eu, ou quando qualquer um, ou quem esteja me ouvindo agora, aceite esse sentimento como um sentimento definitivo. Na sua vida, o ponto final é quando você morre. Porque na sua vida, todas as suas maiores dificuldades são uma vírgula que Deus pode colocar. Quantos entenderam isso? Então, meu irmão, se há algum problema, não aceite pena, mas peça a Deus que Ele tenha misericórdia para que você saia do buraco que você entrou. Estou falando para quem me ouve aqui e para quem me ouve fora daqui. Amém? Então, quem sabe a minha colocação verbal vai estar na terceira pessoa, né? Não só na primeira, porque eu posso estar falando com outras pessoas, então eu vou ter que colocar dessa forma. Então não leve para o pessoal, mas se estiver encaixando, dá glória a Deus e aleluia. Amém? Amém. Então nós falamos de misericórdia e falamos de pena. Pena é um sentimento que não pode ser confundido com misericórdia. E falamos da graça. O que é a graça? O que é a graça? Favor. É favor e merecido. Graça é favor merecido. Você fica ligado que você está trabalhando, tá? Favor e merecido. Então agora vamos entender a diferença. Eu só estou recapitulando porque temos amigos aqui que eu quero que todos eles estejam dentro do contexto que nós já dissertamos sobre isso. Então, precisamos entender. Se pena não está no vocabulário de Deus, então eu arranco a pena da minha vida. Amém? Amém. Então a pena não se encontra mais na minha alma e no meu coração e nem na minha boca, ok? Ok. Se alguém quiser ter pena, que tenha dele mesmo, porque eu vou ter misericórdia. Ponto. Então só vão existir 3. Misericórdia, graça e justificação. Ok? O que é a graça? Favor imerecido. Eu disse que a misericórdia é aplicada sobre aquele que está no erro e Deus reconhece por algum motivo que ele não quer estar errando. Então a misericórdia é aplicada sobre a vida dele. Graça, ela é aplicada sobre a vida de qualquer um, mesmo que ele não vale nada.
Amém? Amém. A graça não depende da sua atitude. A graça é um atributo, é uma ação exclusiva de Deus para os filhos e os não filhos. Aí eu posso chamar de bastardos também, né? Ou de ímpios, ou daqueles que são, que muitas vezes a gente até coloca chamado criaturas, né? Que ainda não se revelaram como filhos de Deus. Então a graça, ela não depende da sua postura e nem da sua posição. A graça só depende de Deus. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Entre receber esta graça e receber a misericórdia, qual dessas duas, na sua opinião, acrescenta sobre a sua vida? Misericórdia. Uau! Misericórdia. Embora a graça seja fundamental, porque a misericórdia só foi aplicada porque, na verdade, existia a graça. Amém? Amém. Não podemos esquecer disso. A misericórdia foi aplicada porque antes da misericórdia já existia a graça. Mas entre a graça e a misericórdia na minha vida, Deus vai aplicar a graça, mas de algo que eu não pedi, de algo que eu não exercitei. Então, para mim, aí é para mim. Para mim, mais importante é viver debaixo das misericórdias de Deus, sempre dizendo a Deus o seguinte: Senhor, eu sou um pobre pecador, dependente da sua graça e da sua... Olha que profundidade você acabou de entender. Sabia que na hora da sua oração você deveria aplicar estas palavras? Que elas são profundas, ricas e maravilhosas? Quando você orar, experimente falar desta forma com Deus. Senhor, muito obrigado porque a sua graça está sobre a minha vida. E além dela, o Senhor tem aplicado a sua misericórdia e não tem me deixado desamparado. Não tem me deixado fora da sua real presença e do seu grande amor. O Senhor tem me livrado das mãos do inimigo. Amém? Amém. A graça está sobre todo ser humano, sim ou não? Sim. Mas a graça, precisamos entender que ela é aplicada para que o ser humano redescubra Deus, ou descubra Deus, ou entenda que Deus o ama. A misericórdia faz eu caminhar com Deus, faz eu viver com Deus, faz eu entender Deus. Está entendendo a diferença? Os senhores estão captando a diferença? Quem não entendeu o que eu disse até aqui, ou quer uma explicação um pouco mais incisiva, levante a mão e pergunte, porque eu quero explicar. Quem não entendeu? Ou quem quer perguntar algo em cima do que eu estou falando? Alguém? Então fale. Existe algum momento na vida de uma pessoa em que Deus pode abandoná-la através da misericórdia? Boa pergunta. Se existe algum momento que Deus pode abandoná-la, infelizmente, pode. Porque a Bíblia diz que Deus abandonou Saul. Então, por exemplo, porque a gente não consegue enxergar Deus abandonando alguém. Mas Deus não abandona ninguém. No fundo, ele não abandona. É a pessoa que abandona Deus. Deus só deixa de praticar aquilo que ele praticou durante muitos anos na vida daquela pessoa. Mas a partir do momento que essa pessoa deixa de merecer, ele automaticamente faz com que Deus não se aplique mais a ele. Então, na verdade, não é que Deus deixa de fazer, é aquela pessoa que deixa de requerer de Deus esta ação de Deus. Eu não sei se é fácil de entender o que eu disse. Todos entenderam? Por quê? Porque Saul, o próprio Deus disse para Samuel. O que Deus disse para Samuel? Samuel, por que você está orando, meu filho? Por que você está orando por esse cabra chamado Saul? Se eu já o rejeitei? Poxa, quer palavra pior do que essa? Pior do que a palavra abandonar. Porque abandonar, o que é a palavra abandonar? No nosso contexto, abandonar é você largar de mão. Só que Deus foi além disso. Deus disse que rejeitou. Rejeitar, além de largar de mão, ele deixou claro que ele viraria as costas. Que ele
Se de repente Saul, claro que eu estou usando uma figura de linguagem, se Saul viesse numa calçada, Deus passaria da outra. Tamanha foi a maldade na alma de Saul contra o seu Deus Todo-Poderoso, né? Então, Deus rejeitou Saul. Agora, isso não quer dizer que Deus não voltaria a agir sobre a vida de Saul. Isso é importante eu falar também. Porque Deus pode deixar, pode rejeitar, mas isso não quer dizer que ele não possa voltar a fazer as grandes obras. Como é que Deus faria a grande obra na vida de Saul novamente? Como? Se ele fizesse o quê? Então, a graça de Deus é enviada sobre toda a humanidade. Agora, Deus, ele reconhece quando o ser humano quer e até onde ele vai. Até Deus tem limite. Embora os senhores não saibam, mas Deus tem limite. Deus não é bobo, Deus é inteligente, Deus, ele sabe exatamente o que está dentro de nós. Deus tem limite. Agora, ele não diz para nós qual é o limite dele. Ele não diz até onde ele vai em nós, mas ele sabe até onde ele vai. Ele sabe até onde ele pode te dar, porque ele está tentando ter um retorno seu. Por que a Bíblia diz? Chegai-vos a Deus. E ele chegará. Isso é retorno, gente. Isso é retorno. Quando você chega a Deus, Deus chega a... Então vamos inverter o texto. Se você se afasta de Deus... Pegando o gancho de Saul, acho que passou a fazer jus, para aproveitar essa justificativa, enfim, ele passou a fazer jus à atitude de Deus para com ele. Como é que é? Vamos lá, certo isso aí. Fale. É mais ou menos como se Saul passasse a fazer jus àquilo que ele está requerendo de Deus, sem querer. Quando ele, a partir do momento que ele passa a não querer mais se arrepender, ele passa a fazer jus, ou seja, passa a merecer de Deus esse tipo de reação. Abandono. Ele faz com o merecer dele é o abandono de Deus. Provocando mesmo. Mas o pastor aqui respondeu aqui agora o abandono de Deus. Na última palavra dele aqui, ele respondeu o abandono de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Se afastar de Deus, ele se afastará de vós. Então o abandono de Deus é esse. É isso. Então o que acontece? Agora, quando a gente entra, tem mais alguém que quer falar sobre essa questão? Pastor Josué. Do falar rejeição, rejeitou. Tem também ali quando Davi, louvado seja Deus, Samuel foi à casa de Jessé para ungí-lo ao menor na casa, e ele viu ali Eliabe, e olhou e disse: esse daí é ungido de Deus. O Senhor falou assim: olha, o Samuel, está olhando a aparência, a estatura, esse eu tenho rejeitado. Ele falou ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, ele diz: esse sucedeu que entrando nele viu Eliabe, e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atenta para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Então quer dizer, já outros filhos de Jessé, Deus não rejeitou, mas já que fala Eliabe, o Senhor disse que esse eu tenho rejeitado. Como tem rejeitado os filhos de Eli, não é? Sacerdote Eli. Então, aqui está dizendo, como foi falado, o pastor também falou uma palavra ali, que dizer, se tu tiver um compromisso com Deus, com certeza Ele vai ter compromisso com você, dentro da justificação pela fé. Quer dizer, você foi aceito por Deus através da misericórdia de Jesus. Então nós fomos aceitos por Ele. Até aqui eu posso
passar perante aos irmãos e à igreja, é isso daí, porque nós não deixamos, como o apóstolo falou, de Saul. Ele foi rejeitado, esse eu já tenho, ele estava na direção, saiu da direção e foi rejeitado. Então Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Uma outra questão dentro dessa, se alguém mais tiver algo sobre isso, que é um assunto bastante interessante, você levante a mão para eu poder entender, tá? Ok, obrigado. Se tiver mais, tem mais? Se tiver mais, tá aqui. Mas em cima desse assunto, é importante lembrar que a rejeição de Deus, ela não é aleatória, ela não é sem uma causa. Porque senão a gente pode não falar, mas pode sair com a sensação de que Deus rejeita sem uma causa. E não existe rejeição sem uma causa. Então, a rejeição, na verdade, ela não foi Deus que rejeitou primeiro. Foi quem rejeitou a Deus é que sofreu a rejeição. Então, a rejeição, na verdade, nunca parte primeiro de Deus. Deus nunca rejeitou o ser humano, seja ele quem for. É o ser humano que primeiro sofre uma ação de rejeição a Deus ou as coisas de Deus, para que depois Deus o rejeite. Isso é importante. É uma consequência. Então, Deus, na verdade, ele não aplicou a rejeição sobre Saul. Foi Saul que primeiro rejeitou a Deus, e se Deus foi rejeitado, então ele sofreu a consequência da rejeição que ele mesmo provocou no reino espiritual. Isso é muito importante. Mas sabemos que haverá uma grande rejeição. Falamos sobre isso ontem, trouxemos uma palavra de salvação, muito forte, muito profunda, e precisamos entender que vai haver um dia que vai ser o dia da maior rejeição de Deus na humanidade, que é quando ele vier buscar a sua igreja. E ele vai ter que dizer para alguns: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. E por que eu não vos conheço? Mais uma vez, volto ao texto que eu já citei, né? E qual é o texto? Chegai-vos a Deus. Ele chegará a vós. Então Deus reconhece quem está perto. Quem está longe, tem um ditado que diz que quem não é visto... Quem não é visto, então se você quiser ser lembrado, seja visto por Deus. Né? Seja encontrado por Deus. Então Deus vai rejeitar quem ele não conhece. Essa é a realidade. Então ele não reconhece aquela pessoa. Tanto que Deus vai falar... Deus não. A pessoa, em alguns casos, vai dizer o quê? Eu preguei em seu nome. Eu louvei em teu nome. Eu curei em teu nome. Eu profetizei em teu nome. Eu fiz proezas em teu nome. E ele vai dizer o quê? Quem é você? Não vos conheço. Então Deus o rejeitará, porque na verdade Deus nunca o conheceu. Deus nunca o viu. Tudo o que ele fez, Deus nunca conseguiu ver. Então por quê? Porque na verdade ele não fez nada para Deus. Ele fez ou para o mundo ou para ele mesmo. Então Deus não o reconhecerá. Então a rejeição é o princípio de algo que nós mesmos fazemos. Quer ver uma outra coisa muito interessante? A maioria das rejeições, claro, aí eu não estou falando de bullying e nem de, como é que é? Porque hoje é bullying, é moda, falar bullying. Na minha época era, como é que é o nome? Era encarnação, né? Na tua época era o que, Osmar, também? Encarnação também? Como é que você... Era muito encarnado, por causa da sarda. A sarda, então. Sardento! Né? Isso aí, pintadinho. Pintadinho! Ferrugem! Né? E ninguém morreu por causa disso. Hoje é uma palhaçada. Meu filho vai morrer, não vai ser um homem do dia amanhã. Ah, trouxa. Por quê? Porque bullying virou moda. Agora a criança fica traumatizada que está sofrendo bullying. Gente, essa questão da rejeição, tirando essa questão porque alguém, simplesmente porque quer sacanear alguém, brincar com a característica de cada um, porque é orelhudo, porque é narigudo, porque é barrigudo, porque é udo em alguma coisa, né? Porque ele é alguma coisa.
Isso não é rejeição. Na verdade, isso aí é uma brincadeira de mau gosto. É, porque na verdade não é rejeição. Ou a pessoa é uma pessoa que infelizmente não tem uma alma boa, então ele faz brincadeira de mau gosto. Agora, a rejeição, geralmente a rejeição, quando você é rejeitado, geralmente, 80% dos casos, geralmente, se eu for rejeitado, geralmente eu tenho culpa. Eu tenho que entender isso. Por que alguém está me rejeitando? Qual é a explicação dessa rejeição? Eu estou dizendo que é 80%, estou dizendo que é tudo. Estou dizendo que muitas coisas, quando as pessoas trocam de calçada, tem alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Tem alguma coisa aí. A história foi mal contada. Ah, fulano, isso, fulano, aquilo. Bota os dois de frente e vamos ver o porquê que isso está acontecendo. Então a gente tem que entender que até a rejeição que a gente vive no dia a dia tem que ter lógica. Geralmente essa rejeição, ela é fruto de atitudes erradas, que tomamos por querer ou sem querer, mas tomamos, erramos, né? Então, por exemplo, eu falo com o pastor Sebastião mal e porcamente, passo por ele, vou usar o exemplo do cachorrinho. Sabe quem é, pastor? Que passa com o cachorrinho? Pronto, não preciso falar mais nada. Mas enfim, o cabra fala, você dá a paz do Senhor, ou fala com ele fala mal e porcamente. Só que vai chegar um dia que eu vou cansar. Bom, ele não quer falar direito, ou a pessoa não quer, e eu simplesmente vou rejeitar. Bom, se ele não quer falar, fique ele na dele ou na minha. E aí, um dia ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que eu é que não falo com ele. Que eu que rejeitei ele. É assim que vai acontecer. Só que se juntar os dois, aí a gente vai ver o porquê da rejeição. Igual a maneira de mulher. Exatamente. Homem sozinho tem mulher. Exato. Então, toda causa, né, da rejeição humana, geralmente tem uma participação. Então, se a gente vive a rejeição, a gente tem que ir ao cerne da questão. Isso aqui, queridos, que eu estou falando é muito sério. Se você está vivendo isso, ou já viveu isso e nunca entendeu, então eu te convido a você voltar alguns dias, alguns anos, alguns meses na sua história de vida, com alguém ou alguma situação, para de repente tentar entender. Se é que você ainda quer entender isso, para você pelo menos ter a noção de que a rejeição pode ter tido uma lógica. E você é que não entendeu. Então isso é importante saber. Por quê? Porque Saul podia dizer... Porque imagina se Samuel chega para Saul e diz o seguinte: Samuel, ô Saul, Deus falou comigo que te rejeitou. Primeira coisa que Saul ia fazer, ele ia pular. Deus me rejeitou? O que eu fiz? E eu não ia? Ia. Só que Saul ia contar detalhes por detalhes, porque Saul, ele feriu os princípios de Deus. Só que pergunta se ele lembra disso. Pergunta se Saul se arrepende. Ele não fala nada. Ele deixa o barco rolar. Foi empurrando com a barriga. Eli, um sacerdote que morreu, Deus também rejeitou o sacerdócio dele de uma certa forma. Embora a Bíblia não relate desta forma, mas ele morrer, caiu da cadeira e quebrar o pescoço, porque Deus já não estava mais se agradando dos filhos, e o negócio era tão sério que era por causa dos filhos de Eli. O troço ainda era mais complexo ainda, porque Eli tinha que ter pulso firme. E Eli não teve pulso firme. Ou porque Eli não tomou conta da casa do Senhor ou das coisas do Senhor e deixou o negócio virar bagunça, aí ele acabou sendo responsabilizado. Não importa, aí eu vou usar o meu exemplo para que não vou falar de ninguém, então eu vou usar o meu exemplo. É igual os meus sobrinhos, os meus filhos de criação. Eles são meus sobrinhos, mas eles andam conforme a visão do anjo da igreja. Em momento nenhum eles fogem, porque se fugir, eu tenho que pegar eles, puxar a orelha deles. Porque senão, eu serei responsável pelas atitudes erradas que eles tomarem dentro da igreja. E aí, pode estar eu caindo da cadeira e quebrando o pescoço por causa deles. E aí, nem salvo eu e nem salvo eles. Era o que Eli deveria ter feito, né?
Então, na nossa casa também não é diferente. Amém? Na nossa casa também não é diferente. Porque na sua casa, quem está sentado na cadeira lá é você. Então, cuidado, né? Para que a gente não caia da cadeira que é do pescoço. Amém? E não sofrer essa rejeição ou esse abandono. Ok? Pastor Sebastião, levantou a mão. Eu quero justificar aqui o que o pastor ali falou, e o que o senhor está falando aqui agora, que está em 1 Samuel capítulo 15, que o senhor falou aqui agora no versículo 23, na parte B, que diz assim, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade. E a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Aí, que profundo. Quer dizer, Saul rejeitou a palavra de Deus através de Samuel, Deus também o rejeitou. E o que o pastor ali falar, justificando aqui o caso do jovem, que está em 16, versículo 6, né? Que diz que, assim, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Agora, esse rejeitar aqui é diferente desse aqui. Posso falar? Por quê? Esse rejeitar aqui não foi que Deus rejeitou esse moço. Deus rejeitou esse moço para o tal ministério ao qual Deus foi lá, Deus enviou Samuel lá para ungir. Então esse moço, tanto é que você vê que depois ele foi trabalhar na guerra, foi para a guerra com os outros irmãos deles. Ele foi rejeitado, pastor, para esse ministério que era ser rei de Israel. Então ele não poderia ser ungido para tal ministério. Para outros ministérios ele poderia depois a seguir assumir junto com os irmãos. Mas para o ministério para o qual Deus tinha chamado ele, ele não servia. Amém? Amém. Porque o Samuel, ele olhou a aparência. Isso aí. A informa da aparência é um perigo. Né? O raio-x do homem não está na aparência. O raio-x de Deus, o melhor isso aí. não está na aparência. E o que nós estamos passando hoje é a aparência. O que está acontecendo, o apóstolo está falando uma coisa muito importante, e nós citamos isso aqui, dentro do conteúdo a 16, fala de por que Saul passou por esse tormento que Deus permitiu, por parte de Deus permitiu até ele ser atormentado pelo espírito maligno, para que o nome de Deus seja glorificado na arca de Noé. Então, dentro disso daí, ele está olhando a aparência. Ele olhou a aparência. Samuel está bem certinho. Se Samuel continuasse a olhar a aparência, até Deus rejeitaria Samuel. Porque quando ele olhou, que entrou na casa de Jessé e viu a Eliabe, não é, pastor? Ele viu Eliabe, ele olhou assim, esse daí é o ungido do Senhor. Então, já de outra forma, daqui que Samuel falou tinha aqui os outros irmãos de filho de Jessé, Deus já não falou de outra maneira. Também não é esse ainda. Está vendo? Ele é forte nisso daí. Eu gostei do apóstolo que falou a respeito de Eli. Eli porque os dois filhos dele botou fogo estranho, acendeu fogo estranho, quem pagou foi o pai. Como você falou, trazendo o jovem, que tem que entrar no seu ritmo, que é o que nós fizemos lá em casa. Quem quiser receber a salvação é de graça. Mas quem é sacerdote, que dá ali a ordem dentro do seu lar. Porque tem sacerdote que deixa a casa dele à vontade. Mas quem é sacerdote do Senhor, apóstolo do Senhor, ele vai botar a sua casa em ordem. Está vendo? Então isso daí. Samuel primeiro.
estava com medo de Saul. Que se soubesse que ele ia lá na casa de Jessé, o Senhor mandou ele disfarçar uma novilha. Porque ele ficou com medo. Senhor, se Saul souber, porque Saul já estava endemoniado. Mas ainda era chamado ungido de Deus, que Davi falou, Senhor, quem sou eu para tocar no teu ungido? Até Davi passou pela prova de mata ou não. Ele disse, quem sou eu para tocar no teu ungido? Ainda tinha a unção de Deus, mesmo na desobediência em Saul. Mas diz a Bíblia que quando o óleo foi despejado sobre a cabeça e quando foi chamado Davi a rei, diz a Bíblia que o Espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou de Davi. Mas antes ele ainda estava, ele mesmo na desobediência, ele ainda estava ali ainda estava com o Espírito de Deus ali na desobediência. Então voltamos à casa, a casa. Ele foi à casa. Sabia que um deles ia ser escolhido para ser rei de Israel. Mas ele se infiltrou, ele caiu na presença do homem. E está acontecendo atualmente o dia de hoje. Está vendo? Quantos se desfizeram do apóstolo, do evangelista, do pastor que está aqui, dos que estão sentados à mesa quadrada. Então, quantos que não desfizeram? E aqui tem uma oportunidade de nós avançar. Né? Então, isso daí. Amém. Amém, irmãos? Alguém, Tati, eu estou vendo você escrever aí, quer colocar alguma coisa? Não, só acrescentando algumas coisas que a gente já tinha falado. Aí eu só acrescentei aqui. Só para Quer falar? Não. Não? Mais alguém? Vamos lá, evangelista, pastora, quem mais quer colocar aí? Quer, pastora? Não? Paulo? Evangelista? Não? Osmar? Amém. Então, por favor. Amém, pastor Sebastião? Amém, querido. Aleluia. Apóstolo, posso pegar um gancho em cima do que o pastor Sebastião colocou sobre o quê? Corban, né? É isso mesmo? Corban? O senhor lançou sobre o que o apóstolo estava comentando, não foi isso? O que acontece? A palavra rejeição, estava anotando aqui, é como se fosse paralelo à recusa. E recusa não quer dizer que isso vai ser o quê? Predominante. Deus fala, perante alguns profetas menores, apóstolos, que o povo, quando começou a procurar outros tipos de deuses, estavam rejeitando a quem? Ao Deus único e soberano. Aí Deus coloca como se fosse um castigo sobre 1, 2, 3 advertências sobre o povo. Para ver se o povo, diante de 3 ou algumas advertências, iriam, poxa vida, Deus está nos castigando por quê? Como ele colocou o apóstolo. Sempre há um motivo para uma correção. E Deus fez isso com Israel. Muitas vezes. Por quê? Deus não faz nada, digamos assim, lógico. O povo deixa a desejar alguma coisa e Deus fica o quê? Em silêncio? Não. Foi o que ele foi colocado aqui. Tadinho do pastor Sebastião, ele errou. Tadinho nada. Tadinho para aquele que estava lá, ao lado do Senhor, como anjo de luz e fez o quê? Negligenciou o que Deus realmente deveria ser colocado. Então, para esse, não existe mais pena. Porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Deus sabe o que faz. Então, apóstolo, a partir do momento que qualquer pessoa que se acha que vai estar com esse espírito de pena, isso é demoníaco. Humanamente falando. Então, que possamos entender que quando é levantada uma questão como essa de misericórdia, de graça, de rejeição, é porque chega um ponto que Deus há de nos cobrar.
Porque se ele cobra do povo para uma postura de melhora, se o castigo vem, é porque Deus ainda pode ter um pensamento de quê? De misericórdia e de levantar, porque aí o povo já aprendeu. Como o apóstolo Paulo, como Ezequias e outros tantos mais. Amém, apóstolo? Amém. Esse é um assunto, gente, que nós temos muita facilidade de falar, né? Quero, antes de dar continuidade, louvar aí quem está assistindo, né, pela internet. Quiser deixar sua pergunta, estamos numa escola de profetas. Deixem suas dúvidas bíblicas, que estaremos aí, quem sabe, te respondendo ao vivo diante dessa mesa aqui, ok? Deus abençoe você aí. Diga seu nome, de onde você é, e a gente terá muito prazer em falar com os amados irmãos. Mas a gente tem uma dificuldade de entender quando isso acontece. Por quê? Porque você entender a rejeição quando não é na sua casa, é mole. E quando acontece na sua casa? Quando acontece na sua rua? Quando acontece perto de você? Eu quero agora lançar uma palavra de alta responsabilidade. Porque a gente falar que Saul foi rejeitado e a gente destrinchar com garfo e faca, tranquilo, é até fácil. É tranquilo a gente falar da rejeição que Saul teve. É tranquilo falar da rejeição ministerial que o filho de Jessé teve. É muito fácil falar da rejeição que alguns tiveram. E quando a rejeição cai na nossa cabeça? Quando a rejeição cai perto dos nossos pés? A gente não aceita porque a gente acha que Deus é obrigado a aceitar o que, na verdade, a própria pessoa nunca quis aceitar. E aí eu não estou falando de você, eu estou falando quando a rejeição cai no seu colo da realidade. É quando você olha para alguém e esse alguém simplesmente sempre foi o avesso daquilo que Deus gostaria que ele fosse. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: o que nós estamos, pelo menos, fazendo para que essa rejeição não aconteça no nosso colo? Não é em você, é no nosso colo. Porque isso por isso que Jesus, na sua grande jornada, ele deixa algo muito claro. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque pregar o evangelho vai fazer com que Deus não seja rejeitado. Eu não estou falando de alguém que não o aceitou. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que passam a não ter nenhuma referência de Deus. E o pior é que nós fomos os responsáveis ou irresponsáveis por isso. Né? Então fica aqui um alerta para nós, servos de Deus, diante dessa realidade. Amém? Alguém fez barulho aí, né? Caiu um garfo. Pode pegar, meu amor, pode pegar, tá? Eu só vou bater quando acabar a reunião, tá bom? Fica tranquilo, só vou arrancar a tua orelha no final. A carinha dela ficou assim, não fui eu, né? O risco até de a gente nem reconhecer que sofreram de fato a rejeição, sabia? A gente passa por isso sem ter até porque não aceita, né? Eu nem entrei nesse caminho. Eu já estou falando até do caminho da rejeição que cai nos nossos pés, que é pessoas que estão próximas a nós. Porque a salvação, ela é a aprovação. A condenação é o quê? É a rejeição de Deus sobre essa pessoa. Então, não tem jeito. Isso vai acontecer. E a gente tem que ter em nossa alma tranquilidade e permanecer firme. Iraci. Quando o senhor fala assim, quando o senhor acabou de falar, e quando cai nos seus pés? Eu comentei ali na cozinha que eu tô indo pro Rio quinta-feira
E dependendo de se eu me aborrecer muito ou não, eu sábado já estou retornando. Porque o meu filho, todos sabem quanto eu pedi à igreja que orassem por ele. Ele ficou 8 meses desempregado, eu mantendo a família dele com arroz ao pagamento da prestação do carro. Pastor, ele está empregado e ele me mandou umas fotos no sábado que eu vou quinta-feira para Bangu e eu vou rejeitá-lo. Porque na minha casa, que eu levei 15 anos para construir no Rio, Não, entendi o que ela falou, gente. Churrasqueira, pastor, só tinha piriguete dentro na minha casa. Uma mesa imensa. Não sei se foi festa junina. Ele rindo. Ou se foi festa, outra coisa, né? Ele rindo com um copo de cerveja. Meu neto tem 6 anos, fez ginástica, estava no meio, no colo, aqui no ombro dele, com carinha de assustado. E aquilo ali foi uma orgia. Então, de tudo que eu paguei, de tudo que eu pedi dentro dessa igreja, quantas vezes eu me ajoelhei, eu chorei, bastou ele melhorar de vida. Ele voltou e eu falando As velhas da palavra, começou a tocar numa igreja cristã, ia viajar, depois disse para mim, não dá dinheiro, eu não estou aqui para trabalhar de graça, mas é para o Senhor. Então, pastor, eu já ensinei tudo que eu podia. Eu, como mãe, eu tive um casal de filhos, uma que vive bem, que trabalha, que tem seu filhinho, tem seu marido. Não é possível que uma mãe tenha errado com um filho e acertado com o outro, porque a educação foi a mesma. Eles têm 1 ano e 4 meses de diferença. É a postura individual de cada um. Então, pastor, eu vou quinta-feira e vou dizer para ele. A gente tinha que ter orado para sacerdotisa, não? Entreguei em maio, porque até a Unimed do meu neto, quem pagava era eu. Eu entreguei para ele, digo, agora é por tua conta. E eu vou ao Rio para dizer a ele, te ensinei a palavra, tá muito guardado o culto de ontem, sabe? Eu não quero mais ninguém se balançando no meu galho, como o senhor disse. Tremendo. Eu sou um galho de uma videira. Foi lá na fazendinha. E eu tenho passado isso tudo para eles. E ninguém mais vai balançar no meu galho. Eu vou viver a minha vida, porque eu não vou me separar de Deus por nada. Então, o que eu tenho aprendido é que a salvação é individual. Eu estou cansada de lançar semente. E eu, como mãe, eu vou rejeitá-lo. E aí, ele vai contar com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, porque eu já entreguei. Nesse caso aí é a graça. É a graça. Nesse caso é a graça. Já entreguei a vida dele nas mãos de Deus. E ontem eu até conversei com a mãe da Beth, falei, vou deixar de orar por ele. Agora, ele vai escolher o caminho dele. Se ele tiver que cair, ele já está na mão dos inimigos. Porque o que eu vi, gente, devia de ser umas 30 mulheres. Cada pose, ele se sentiu. E ele não aprendeu que foram elas que botaram ele onde ele está. Ou estava, melhor dizendo. Não aprenderam. Agora, quando ele tiver dificuldade de disser, mãe, manda R$300 que eu não tenho que comer, eu vou dizer, passa sacolinha entre as piriguetes. É forte. E são garrafas de cerveja, não é Skol não, é importada. É Heineken. Fala até Heineken. E eu Heineken. vou lá há muito tempo.
rejeitar, antes que Deus o rejeite, que eu acho que já o está rejeitando, eu vou rejeitar. Agora deixa eu... Porque ele está na mão, ele está... Não sei o que vai acontecer. E se acontecer o pior, uma AIDS, não sei, porque aquilo ali deve ter todo mundo ido para tudo quanto que é cama dentro da casa, eu vou dizer para ele, a escolha foi sua. É, desse jeito. Morreu, vai morrer. É, por que acontece? Eu só vou fazer uma... eu só vou fazer um adendo em tudo que você colocou. Eu concordei com 99. Só uma que eu vou lhe ensinar para você não errar. Não pode orar. É, só isso. A única coisa que você não pode fazer é parar de orar. Porque a oração é a chave da resposta. Agora, esta oração, ela necessariamente não tem que ser praticada com ele na frente dele. É você com Deus. E ponto. Só isso. Porque você não pode parar de orar, porque se você parar de orar, você desistiu de algo que nem Deus desistiu. Porque o Deus ainda não desistiu dele. Deus ainda tem a graça sobre a vida dele. E também sobre a vida de todas as piriguetes. Só que a graça não vai salvar. Entendeu? Porque o que vai... Isso também é importante, até esse assunto é interessante, porque a gente até acha que a gente vai ser salvo por causa da graça. A gente até prega isso, mas a gente tem que entender de que forma nós estamos colocando. Se a graça de Deus está sobre todos, então lascou. Então quem está pecando também vai ser salvo, e não é por aí. A graça vai salvar porque é Deus que é o Todo-Poderoso, é o Grandioso. É a graça dele que está sobre a vida daquele que está... Exatamente. Mas o que salva é o quê? É o que nós estamos aprendendo. Que, claro, vocês não... A maioria não estava aqui, então, de repente, tá tendo que dar uma pegada meio que no trampo aqui comigo aqui. Por isso que eu dei uma recapitulada rápida, para que todos pudessem entender. Então, a Escola de Profetas, Culto de Comunhão Bíblica, para você que está assistindo na internet, pelo aplicativo, é exatamente isso. Nós vamos tentando traçar uma linha de raciocínio. Então a graça vai salvar aquele a quem Deus justifica. Agora, não é porque a graça está sobre todos que Deus vai salvar todos. Porque a salvação, ela vai ser um ato individual e de algo que você faça por merecer a justificação de Deus. Porque a porta da salvação foi aberta. Que foi com Jesus Cristo, né? Essa foi aberta. Agora, para você entrar nela, existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno, né? Tem a porta larga e a porta estreita. Então você tem que escolher que tipo de porta você quer entrar, né? Então, a única coisa de tudo que você disse, que eu vou lhe orientar, é que não pare de orar. Porque se você fizer isso, aí você, por causa do erro dele, você erra junto. Ela só não quer dar o azeite dela. Isso aí. O que você está dizendo para mim não é... falta para ela e nem ele, nem ela. Muito bem. O que você, na verdade, expressou e falou errado, e aí eu estou corrigindo, que eu entendi, é que você está entregando na mão de Deus, porque agora você já não sente mais responsável porque você fez a sua parte. Mas orar não tem jeito. Tem que continuar orando. Você não pode entregar o teu azeite para depois nem você passar na porta. Entendeu? E o mesmo que entregar nas mãos do diabo, em vez de entregar nas mãos. E outra coisa, quando eu disse, agora olha só, gente, quando eu disse para você, e é por isso que eu lancei isso aqui, né? É algo que Deus vai lançando, porque não tem nada. Todos sabem que a Escola de Profetas não tem nada pronto. A única coisa que está pronto é o que Deus manda do céu, porque é o que acontece aqui. Né? A gente só dá um pontapé. Mais uma vez, li o texto, não entrei no texto, mas maravilha. Né? Glória a Deus. Então o que acontece? Quando eu disse, quando cair no seu colo, você tem que saber o que fazer. Mas sabe o que acontece com a maioria? Entra em desespero, entra em parafuso, fica desesperado. E agora?
Ele não consegue entender. Agora, pior do que entrar em desespero é entrar em desespero e saber que você é o responsável. Aí acaba de lascar mesmo. Porque você, além de cair no seu colo, você perceber que Deus já não está nem mais aí, que Deus está distante desta pessoa, e você também nunca foi aquele ou aquela que promoveu uma palavra, um conselho, uma visão, aí realmente, infelizmente, eu tenho que te dizer que você vai sentir uma pontinha de culpa, e essa dói um bocado. Então, se eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui, fora daqui, né, ou em qualquer outro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem uma pontinha de culpa, aproveite esta simples palavra que eu estou dando aqui hoje, para que você consiga sair dela, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, faça alguma coisa, ide e pregai o evangelho. Agora, se o evangelho for rejeitado, o próprio Jesus disse, se entrar numa cidade e você for rejeitado, se ninguém aceitar a minha palavra, faça o seguinte, limpe-se bem e de preferência tire até a poeira dos seus pés e monta no 18 e some. Entendeu? Então, agora eu preciso saber que eu fui lá. Eu preciso saber que eu falei. Eu preciso saber que eu fiz. Agora eu não fiz nada. Essa pontinha de culpa, ela pode estar em nós. Então a gente tem que ter total convicção de que fizemos alguma coisa. Então o evangelismo, ok, Tati? O evangelismo, ele é importante. Então tem gente que não valoriza o evangelismo porque acha que o evangelismo é sair da igreja, ir para a praça, botar um nariz de palhaço e chamar atenção e fazer umas coisas legais. Não estou dizendo que está errado, não. Fazer umas coisas legais, fazer um louvorzão na praça, evangelismo. Quem disse para você que evangelismo é só isso? Evangelismo não é só isso, não. Sabe o que é evangelismo? Eu estou fazendo evangelismo com as minhas ovelhas. Eu estou evangelizando as minhas ovelhas para elas aprenderem a evangelizar. Então eu estou evangelizando vocês para que vocês saibam evangelizar e entender o valor de como é importante fazer algo para que você não se sinta parte integrante desta culpa. Porque quando a realidade cair no seu colo, você vai falar com convicção, com certeza, com tranquilidade, com a alma rasgada, com o peito ferido, com lágrima nos olhos, como disse e falou a nossa irmã aqui. Com os olhos lacrimejando, mas com convicção na alma de que a parte que lhe era cabível foi feita. Por quê? Porque senão você não vai conseguir nem se salvar e não vai conseguir nem salvar o outro. E aí vai os dois pro mesmo buraco. Então, quando você não entende isso que eu estou dizendo, que foi colocado aqui, você não reage, você fica parado diante dessa situação. E é o que acontece com a maioria dos pais, com a maioria das mães, com a maioria das pessoas. Por que pastor, líder espiritual, apóstolo, seja bispo, seja qualquer líder espiritual, ele tem que ter esse discernimento muito profundo? Porque eu não vou ser culpado da ignorância de ninguém. Eu vou cuidar, amar e fazer de tudo para que o melhor aconteça. Agora, se o indivíduo escolhe a perdição, vai ficar perdido sozinho. Porque Deus manda buscar a ovelha. Aí às vezes vem até o texto, né? Que eram 99, eram 100 ovelhas. Ficaram 99 no aprisco, o pastor foi buscar uma que se perdeu. Ele foi buscar uma que se perdeu. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. O texto está tentando me dizer que o pastor foi... E o que você acha? Se o texto está dizendo isso, se ele foi buscar, no texto não diz claramente, mas você acha que a ovelha veio com ele, sim ou não? Sim. Sim. Se ele foi buscar. Se ele foi buscar, porque ele tinha certeza que ela... Então a gente tem que entender que a gente vai buscar. Mas se ela não vir, a culpa não é minha. Então a ovelha estava no aprisco, ela se desgarrou.
Ela perdeu o caminho, mas o pastor foi buscá-la. Agora, se ela não vir, a culpa não é minha. A palavra, tem que ir na minha casa. Depende. Depende muito por que você está em casa. Depende muito por que você ficou em casa. Tem muita gente que vai cortar um dobrado comigo. Alguns já cortaram e vai continuar cortando. Tem gente muito manhoso. Tem gente que quer obrigar o anjo da igreja a ir na casa quando ele tem 2 pernas e pode estar no culto. Tá querendo fazer pastor de palhaço? Uma coisa é ir buscar você em casa porque você está passando uma crise muito profunda existencial. A outra é porque você está de palhaçada, simplesmente não quer ir para o culto porque um irmão te feriu. O irmão não vai levar você para o céu. Então procura Jesus. Tem gente que fica em casa por mera bobagem. E ele acha que tem o direito. E é obrigado o pastor a ir buscar na sua casa. Meu irmão, Deus já lhe buscou em casa. Já tirou você de casa e trouxe para o aprisco. Você volta para casa e quer ficar lá? Eu pergunto para você, vai para a Bíblia. Quantas vezes Jesus buscou desviado? Quantas? Jesus não ficava indo na casa de A e de B buscando ninguém, não. Jesus era curto e grosso. Ele ia e evangelizava. Ele ia e falava. Faz o seguinte. É isso. Vai e não. Se você começar a pecar depois que a palavra entrou, não vem com esse papinho que eu tenho que te buscar em casa, que esse papo não cola. Agora, você ir em casa, um doente, você em casa porque alguém sofreu um embate muito sério, você sabe, o pastor sabe quando a pessoa está precisando, e o pastor também sabe quando é manha, quando é palhaçada, quando é crente tomate, casca fina. O pastor sabe, gente. O pastor reconhece. Às vezes ele finge que para poder ver se consegue recuperar. Mas lembre-se de uma coisa, essa justificativa no céu não vai colar não, tá? Não vai colar, porque se você já foi encontrado pelo pastor, se você entrou dentro da igreja, já aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, o pastor já não te buscou? Isso não vai colar no céu. Lá no grande disso não vai colar. Não, porque eu desviei, mas o pastor não foi na minha casa. É mesmo? Eu duvido que essa conversa vai colar. Deus não vai aceitar. Ele vai dizer, deixa os mortos enterrar. Deixa os mortos. Quem disse isso? Quem é que disse isso? Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Irmão, que palavra dura como essa, irmão? O cara estava dizendo que tinha morrido alguém. Ele olhou na cara do cara e disse, meu irmão, conversa fiada. Na verdade, Jesus sabia que aquilo era mentira. Que aquilo era historinha para boi dormir. Porque Jesus sabia quem estava sofrendo e quem não estava. Tanto que quando Marta e Maria mandaram chamar ele ficou, demorou 4 dias ainda para ir. Irmão. Meu Jesus. O evangelho. Gente. Hoje, eu vou ensinar uma coisa para vocês que às vezes a gente faz errado. Falamos hoje aqui e o pastor Josué testemunha disso. Você sabia que tem hora que não é que vamos dizer assim, ninguém vai para o inferno por causa disso, mas vou fazer você pensar. Às vezes o próprio católico faz uma atitude que às vezes a gente deveria fazer e não faz. Vou falar para vocês qual é. Às vezes a gente vira as costas para o altar e ora. O certo era você orar de frente para o altar e não de costa. Perdoe os irmãos que aprenderam errado, até hoje fazem, mas bote a sua cabecinha para pensar. Você está orando para quem? Você está buscando a quem? Você está na casa de quem? Você fala com teu Deus. Você fala. Imagina eu falando com o pastor Sebastião agora. Pastor Sebastião, eu quero conversar com o senhor. O senhor está me ouvindo? Estou de costa para ele. Vocês estão entendendo? Eu estou ensinando na prática para vocês entenderem qual é o drama. Você gostaria que alguém conversasse com você de costa para você? Não. Então é uma questão de lógica. Desculpe aí quem orou anos de costa.
Mas é verdade. Não significa que fez errado, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu acho que dá para mudar o hábito, não dá? Ah, sim, aí tudo bem. Eu disse para você que ninguém vai pro inferno por causa disso. Mas estou dizendo que você pode mudar o hábito. Porque você vai pensar inteligentemente. Gente, eu não estou falando nada a não ser de uma forma inteligente. Se eu estou falando com o pastor Sebastião, eu vou falar com ele de quê? De frente ou de costa? De frente. De frente, porque de costa é o quê? Falta de educação. Então, por uma questão lógica, até na hora de orar, a gente tinha que orar como? De frente. De frente para o altar, de frente para Deus. Agora é evidente, ninguém vai para o inferno se orar de costa. Mas é só um aprendizado. Você não está aqui para aprender? Eu estou ensinando algo que eu também erro. Não estou dizendo para vocês que eu faço certo, não. Não estou dizendo para vocês que eu nunca errei. Ao contrário. Só que eu estou fazendo todo mundo pensar. E quem sabe, diante de vocês, a gente passe a tomar novas atitudes e que podem fazer alguma diferença dentro de nós. E podem acrescentar, agregar. Agora, se você quiser continuar orando, não tem problema nenhum, tá? Não é regra. Eu não estou dizendo, a partir de hoje, vocês têm que orar de frente. Eu estou dizendo que são situações que a gente precisa reavaliar. Às vezes a gente olha a igreja no contexto geral e a gente erra algumas coisas que poderiam ser acertadas, poderiam melhorar a nossa postura diante de Deus. Isso só vai acrescentar, porque eu estou entendendo que eu estou falando com Deus, né? Por exemplo, bater palma. O certo, você está batendo palma para quem? Tem gente que bate palma para baixo. Você não está enaltecendo Deus? Deus está onde? Então você vai olhar para quem? O certo é bater palma em cima. É o certo. Você não pode bater palma para baixo. O certo... Quanto mais alto, Isso mesmo. melhor. Você entendeu? São alguns quesitozinhos básicos, mas que melhoram a sua percepção. Na verdade, eu não estou querendo mudar o seu jeito de bater palma. Eu só estou tentando te mostrar que quando você muda alguns detalhes e transforma eles em detalhes espirituais, até a tua oração vai sofrer diferença. Eu creio. As suas palmas vão sofrer diferença. Porque quando você bater palma assim, você já sabe o que é que você está fazendo. Gente, todo mundo aplaude Bruno e Marrone. Mas por que aplaude Bruno e Marrone assim? Vamos lá, quem sabe me responder? Aplaude Michel Teló assim. Por que será? Pra ele ver. Pra quê? Pra quê? E você tá onde? Você não. Quem está lá no show, tá onde? Embaixo. E Michel Teló, Bruno Marrone, tá onde? Então, quando você quer aplaudir, quer alcançar aquele que é alvo da sua visão, você coloca as suas palmas para onde? Para debaixo das pernas? Ei, o que você faz? Se a gente consegue aplaudir o homem olhando para cima, vará a Deus, irmãos. Apóstolo, eles pedem, esses artistas, alguns, lá em cima. Lá em e cima. o povo obedece. O povo obedece. Na igreja não. Professor, isso aí faz parte do culto racional. Isso aí. Eu nem sei por que eu ensinei isso aqui agora. Saiu. É ser Mas... E os bestas, tudo lá. Obedece. E às vezes a gente tem dificuldade de aplaudir o Senhor. É verdade. Irmãos, eu sei que a nossa igreja é uma igreja... uma igreja que eu entendo que ela tem... não tem jovens que tem uma predisposição de ficar horas de pé. A minha sogra, eu vou falar isso porque ela colocou isso e às vezes eu dou uma segurada, porque eu reconheço que eu tenho pessoas que não têm muita força para ficar minutos em pé. Então eu sou uma pessoa que, no mínimo, eu tenho que ser inteligente, né? No mínimo eu tenho que ser inteligente. Então às vezes a gente evita de fazer com que os mais experientes fiquem de pé muito tempo. Mas o certo é ficar de pé. Quando não aguentar, senta. O certo é esse, porque isso não foi eu que disse, isso foi a minha sogra. Ela falando comigo, conversando, eu tô ouvindo, tô quieto, ela tem toda a razão. Hã? Mas eu não tô falando.
Louvando e ele tudo tão show. Tá vendo? Tem que mudar mesmo. Ei, maravilha. Pastor, Mas o que acontece? O que acontece? É evidente que... É evidente... eu me arrependi de ter falado. Já te arrependeu. Passou, Val? Passou. Acabou. Olha só, pastor, eu queria... Mas escute, é evidente, A igreja de idoso. né? É O evidente. mais novo tem 40 anos. Mas pra Deus Só tudo é tem criança. idosos. E é avó, É hein? uma filha, imagina uma O mais novo tem 40 anos e é a avó. Que maravilha, hein? Né? Mas vamos lá. Mas é evidente que tem pessoas que não têm possibilidade. Eu posso pedir a norma que ela fique de pé. Mas eu não estou falando pra ficar. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a manter o maior tempo possível da nossa adoração. Você vai ao seu limite. Diga comigo, a partir de hoje, A partir de eu vou adorar a Deus vou adorar a Deus com muita intensidade, com muita intensidade. respeitando Respeitando. o meu limite humano. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ah, pegaram! Amém? Não, calma aí, eu tô segurando. Eu vou passar pra vocês. Segura aí, Paulo. Tati, foi a primeira que levantou, não esqueci. Não, pode ir, não tem problema, eu tenho que voltar. O assunto da recusa. Uhum. Recusa, rejeição, renúncia, é tudo significante. Aí eu estava vendo na Bíblia que vem dizendo assim, acrescentando o que o senhor estava falando. Eu entendi que a recusa vem primeiro do homem. Sim. Aí vem dizendo assim, que em Jeremias 13:10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Então ele deu uma referência ao cinto que nada presta. Uhum. Para quem faz, para quem se recusa, para Deus nada presta. Quer dizer, um cinto que nada presta é aquele cinto que você bota nas calças e não prende, né? Ou seja, Não cai. segura nada. Não é verdade, cai. Cai. E até É literalmente calça arriada. Ou calça frouxa, né? Mas ali ele não Calça fala. frouxa. Ali não é cinto, Mas cinto. Deus É um sempre cinto falou de aqui, cinto. que até em Jeremias 9:6 também se refere à recusa. Uhum. Vive no meio da falsidade, pela falsidade recusa conhecer-me, diz o Senhor. Forte, hein? Vive no meio da falsidade e recusa a me Pela conhecer. falsidade recusam a conhecer-me. Muito bom, Tati. Parabéns. Eu tô achando muito legal que as suas participações elas são bastante incisivas dentro da palavra. Parabéns. Tá? Eu tô observando tudo. Fora, eu quero dar oportunidade a quem ainda não falou. Quem quer falar, quem não falou ainda, para eu dar aos demais. Isso é legal, todo mundo, né? O grupo, tem dia que um fala mais do que o outro, mas quem ainda não falou e quer falar? Robinho. Alguém vai deixar um versículo aqui no Salmo 27. 27:7. Diz aqui o Senhor. Devido à segurança em Deus. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim. Responde tu, disseste. Venha me adorar. Eu respondi, eu irei adorar. Ó Senhor Deus, não te esconde de mim. Não fique irado comigo. Não rejeite este teu servo. Robinho tá afiado, hein? Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixe, não me abandone
ainda que eu, meu pai e minha mãe me abandonem. Não abandone, ó Senhor, cuida de mim. Qual foi o texto? Salmo 27, a segurança em Deus. Tá, é um salmo davídico? Vê se é. Correto. Gente, vocês prestaram atenção no contexto, não é no texto em si, mas no contexto do texto. Davi está demonstrando claramente a sua tremenda inteligência. Se ele está declarando isso, não me rejeite, por que será? É uma pergunta retórica, não precisa me responder. Por quê? Provavelmente, Davi está passando alguma crise e esta crise ofendeu a Deus em algum momento. Senão ele não diria, não me rejeite. Você aprendeu com essa oração de Davi? Às vezes, a gente até pede perdão dos nossos pecados. Mas eu quero acrescentar algo na sua oração. Já que você aprendeu a questão da rejeição, quando você orar, diante de uma situação parecida como essa, além de pedir perdão, confesse para ele, Deus, não me rejeite. Eu estou arrependido. Eu sei como é triste viver a rejeição do eterno sobre a minha vida. A gente está precisando aprender até falar com Deus, gente. Orar. Quem faz curso de direito, ele é obrigado a aprender a falar latim em algumas áreas. Porque ele vai escrever em latim, vai fazer petições em latim, vai argumentar em latim e ele vai ouvir respostas em latim. Então ele vai ter que aprender. Ele não vai usar para mais nada, só para aquilo. Ou para defender, ou para acusar, ou para argumentar com o juiz. Então, a conversa, muitas vezes, não basta dizer popularmente aquilo que ele sabe. Mas tem situações que requer de nós uma conversa mais inteligente, uma conversa mais apropriada. Aí eu não estou falando, gente, daqueles que têm pouca cultura, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de pessoas que mal escrevem o seu nome, mal assinam o seu nome, ou nem isso. Eu não estou falando dessas pessoas. Se você está tendo oportunidade de avançar e crescer, Deus também conhece a ignorância de cada um. E se Deus sabe que você é capaz de dar mais, Ele quer mais de você. Ele quer mais de nós. Amém? Amém. Então, se você aprender esses detalhes, a tua oração, ela fica mais poderosa. Ela enriquece. Porque além de você ser sincero, você ainda está posicionando as suas palavras com convicção do que você quer. Então, Davi, quando diz isso, ele sabia o que estava dizendo. Ele está declarando que ele tinha medo de ser rejeitado. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu sei que eu vacilei. Eu sei que eu errei. Mas não me rejeite. Não me tire. Não me lances fora da tua presença. Né? Isso mexe com o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado, a um coração devotado, um coração que se abre. E um coração para se abrir tem que ter as palavras certas. Até para pedir perdão. É muito engraçado a palavra perdão. Eu vou usar a palavra perdão. A pessoa pensa que usar a palavra perdão é suficiente para que você se sinta perdoado. Depende. Me perdoa? Depende. Como é que você usou a palavra perdão? Você soube colocar? Você parou? Você respirou? Você olhou? Você colocou sinceridade? A palavra em si, ela não produz nada. O que vai produzir é o que está por trás daquela palavra. Então, você pede perdão, um perdão mentiroso e você acha que você foi perdoado? Como que você vai ser perdoado se nem você pediu perdão de verdade?
Vocês entenderam? Se você não pediu perdão de verdade, como é que você vai ser perdoado? Não, fala assim, olha, eu te perdoo, mas não faz outra vez não. Ou isso, né? Porque é mecânico. É mecânico, né? Então até eu tô aqui tentando abrir o leque mental e espiritual de cada um sobre essa verdade, né? Porque, por exemplo, o Yuri rejeitou aqui o trabalho de Deus, né? Ele era para estar sentado aqui, então toma um cajado no Kengo, para deixar de ser bobo. Ele rejeitou, né? Ele não valorizou o que Deus estava colocando na mão dele. Toma, recebe aí, ó. Ainda dá tempo de pedir perdão. Misericórdia. Né? Mas enfim, voltando ao assunto. Então, quando você pede perdão, você precisa se sentir alguém pronto para ser perdoado. Mas às vezes as pessoas pedem perdão, mas não tá nem aí se você vai perdoar ou não. Tá nem aí. Eu tô pontinho andando. Se você vai me perdoar ou não, eu pedi porque eu tenho que pedir. Eu falei porque eu tenho que falar, sei lá, que dá na cabeça de loucos. Eu vou pedir perdão. Se nem você tá acreditando no seu perdão, não vai ser perdoado. Não vai. Entendeu? Quem tá me ouvindo, aqui ou fora daqui, não vai, gente. O perdão, ele na verdade, não é a palavra do outro, é a sua palavra. O perdão, na verdade, é você que recebe, não é o outro que dá. Porque se o outro não der o perdão, o problema é dele. Mas você pediu para ser perdoado. Se ele não perdoou, é que ele carrega o peso. Agora, se nem você pediu perdão de verdade, como é que você quer ser perdoado? Vai se lascar é os dois. O que não perdoou e o que pediu perdão de qualquer maneira. Tá todos os dois do mesmo jeito, enrolado. E vai viver a vida inteira com aquela pontinha na alma. Amém? Amém. Amados, eu falei de uma palavra, batalha, vai ficar para semana que vem. Ué. Amém? Dá tempo para o perdão? Hã? Dá tempo. Se for dessa maneira, posta assim a mão, assim que tá. Pode ser. Né? Eu queria submeter, então. Vai submeter? Então submeta. Pode ser? Pode. Pastor, eu tomei a liberdade de colocar essa ilustraçãozinha. Bota para ele. Juan, aumenta o microfone aqui, por favor. Tá ligado, Juan? Ah, tá ok. Obrigado. Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Por favor, não me interrompa. Estou rezando. Mas você não me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. Pai nosso que estás no céu. Olha só, chamou novamente. Fiz o quê? Me chamou e disse: Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Como posso lhe ajudar? Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. E me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever. E não me sinto bem até cumprir. Mas como pode dizer Pai Nosso, se nem se lembra que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se nem ao menos sabe que o céu é a paz e que o céu é o amor a todos? Realmente não havia pensado nisso. Prossiga a sua oração. Santificado seja vosso nome. O que queres dizer com isso? Quer dizer... eu não sei o que significa. Como é que vão saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi. Nunca havia pensado no sentido da palavra santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fala sério? Claro, por que não? E o que faz para que isso aconteça? O que faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso,
Seria bom que o Senhor tivesse controle de tudo que acontece no céu e na terra também. Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que perguntei. Que tal o jeito que trata seus irmãos? A maneira como gasta seu dinheiro? Muito tempo que dá na televisão, as propagandas que corre atrás, e ao pouco tempo que dedica a mim. Por favor, Senhor. Desculpe-me. Pensei que estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo. Tem razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde, mas não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas saiba que vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando da sua nova atitude. Olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está pedindo pão material. Nem só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem o pão. Pode me pedir o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da sua oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Olha, Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas, e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Me chamou e eu estou aqui. Quero que saia daqui transfigurada. Estou gostando da sua honestidade, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Não acha? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não iria. Iria se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pensa na tristeza que me causaria. Pensa na sua tristeza agora. Posso mudar tudo para você. Basta querer. Pode? Mas como? Quando diz perdoai as nossas ofensas, está dizendo perdoai os nossos erros. Todos os erros são perdoados. Então, perdoa o seu irmão, e eu a perdoarei e a aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então também não pode me pedir perdão. Mais uma vez está certo. Mais do que quero vingar, quero a paz com o Senhor. Está bem, eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. O que me pedes é maravilhoso. Estou muito feliz contigo. E você, como se sente? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminou a sua oração. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou fazer isso, mas não se põe em situações onde possa ser tentada. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia dos que te levam a participar das coisas ruins, das intrigas, fofocas. Mas não deixe de amá-los, pois são todos seus irmãos. Abandone o julgamento, o ódio. Isso leva-te para o caminho errado. Não estou entendendo. Sim, você entende. Já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro e depois me pede socorro. Estou com muita vergonha.
sei. É o final da oração. Não deve dizer amém quando aceitar tudo o que te peço, quando concordar com a minha vontade, quando seguir os meus mandamentos, porque amém quer dizer aconteça, concorda com tudo que rezei. Senhor, obrigada por ensinar-me esta oração. Obrigada por fazer-me entendê-la. Obrigada por me amar. Eu amo cada um dos meus filhos, os que estão perto de mim, os que ainda estão no erro e os que querem sair do erro. Fique em paz, fique com a minha paz. Eu te abençoo. Obrigada, Senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo. Amém. Muito forte. Muito forte. Sem comentários. Falar qualquer coisa agora é estragar o que Deus fez até aqui. Amém? Vamos orar? Porque o Senhor falou conosco mais uma vez de uma forma tremenda. Tudo que foi dito aqui, o Espírito Santo revelou ao evangelista Paulo e de uma forma simples e espiritual confirmou esta noite. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante, meu Pai, da Tua presença, Senhor, nós queremos Te entregar, Senhor, o culto desta noite em Tuas mãos. Te agradecer porque foi de tremenda valia para o nosso crescimento. Foi, ó Deus, uma noite memorável, aonde o Teu Espírito reinou de uma forma sobrenatural. Assim, meu Pai, continue alimentando os Teus filhos diante do Teu reino, pois nesta noite podemos dizer que valeu a pena mais uma vez participar desta escola de profetas, deste culto de comunhão bíblica, que aqueles que entraram de cabeça, de corpo e alma, produziram em si argumentos profundos e espirituais. Muito obrigado, Senhor. Alimenta o Teu povo e abençoa. Nós lhe pedimos, nos despede debaixo desta Tua paz, enriquece a nossa alma e a cada dia acrescenta em nossa vida espiritual. Assim, meu Deus, eu louvo por todos aqueles que participaram do culto desta noite, através da internet, e aqueles que ouvirão, quem sabe, em outro momento, este culto para edificação espiritual. Que esta noite seja produtiva para aqueles que presente estão, ausentes, mas receberam, e aqueles que ainda receberão após esta data. Assim, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Erga a tua mão. Que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aprenderam com Deus nessa noite. E todos digam amém. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor em nome de Deus.